Então, acho que já estou apresentando, né? Sim, Então, beleza. Então, pessoal, vamos seguindo, né, no nosso pré-ENEM popular. Hoje, então, a nossa aula de História, o Brasil Império. Na última aula, a gente trabalhou o Brasil Colônia e a pré-história do Brasil também. E hoje, então, a gente dá a sequência com o Brasil Império, tá? Na próxima aula, a gente vai estudar, então, a história do Brasil contemporâneo. Eu acredito que vai dar tempo, porque eu preparei um material mais curto hoje, tá? Consegui achar umas questões interessantes aí do Enem que a gente vai trabalhar durante a aula, tá bom? Então, pessoal, assim, ó, antes da gente iniciar, na verdade, o estudo, né, do Brasil Império, nós temos que entender que teve um momento da nossa história que o Brasil, nosso território brasileiro, ele aumentou de tamanho. Se vocês lembram do tratado, o famoso Tratado de Tordesilhas, né, ele dividia mais ou menos por aqui, onde eu estou fazendo a linha, as terras do lado direito, né, digamos aqui da imagem, para Portugal e do lado esquerdo para a Espanha. Então, todas essas terras aqui que estão nesse lado esquerdo seriam para a Espanha, seriam território espanhol. Mas teve alguns acontecimentos que fizeram com que o nosso território, o nosso país, aumentasse muito, aumentasse bastante o tamanho, tá? E alguns desses fatores eu vou falar para vocês agora. O primeiro é o ciclo do ouro, né? Então nós estudamos na última aula toda o ciclo do açúcar lá na região Nordeste, mas chegou um momento que o açúcar ele teve uma queda na produção e outros países estavam também produzindo, então o açúcar no Brasil já não tinha todo aquele valor econômico importante para Portugal. Então algumas pessoas resolveram buscar novos locais para achar outros ciclos econômicos. E aí tem a importância dos bandeirantes, né? Os bandeirantes, aí eu até coloquei alguns nomes aqui, ó, Raposo Tavares, Fernão Dias, Borba Gato, hoje são nomes de rodovias importantes do Brasil. Esses bandeirantes, eles seguiam por trilhas já feitas por índios, ou novas trilhas, né, novas estradas que eles iam fazendo, e iam desbravando toda a região mais interna, aqui mais o centro do nosso país. Esses bandeirantes, eles tinham algumas missões, né, vamos falar assim, ou eles iam atrás de índios para escravizar esses índios, ou atrás de pedras preciosas também, então, ou até para realizar comércio, eles iam para essas regiões mais isoladas, que até então não eram colonizadas. Aqui eu até separei o nome de uma curiosidade, né, o Anhanguera, ele era conhecido pelos indígenas como o Diabo, porque um dia ele chegou numa tribo indígena com uma garrafinha de cachaça e falou que se ele conseguisse atear fogo, tacar fogo na água, os índios deveriam seguir com ele. E aí ele pegou a cachaça, colocou num copo, tacou fogo, os índios ficaram todos surpresos, né? Acreditaram que ele era um feiticeiro e tudo mais. Seguiram com ele, então, nas suas trilhas, nas suas bandeiras. Então eles tinham várias estratégias, né? Ou pela força, ou pela inteligência, para fazer com que os índios seguissem mesmo que se eles não quisessem, eles eram então acorrentados e levados como escravos. E essas bandeiras também elas vão acabar aqui no sul com as missões jesuíticas que eu comentei com vocês na última aula. Foram os bandeirantes que terminaram com essas missões. Mas aí chegou um momento, pessoal, que Portugal e Espanha deixaram de ser dois reinos e viraram um reino só, que foi o momento da União Ibérica. Então, entre os anos 1580 e 1640, Portugal e Espanha era como se fosse um país só. Eles não tinham mais disputas e era um rei que comandava todos os territórios e todas as colônias. Então, na verdade, o Tratado de Tordesilhas deixava de existir nesse momento e aí abriu caminho então para que o interior do nosso país, né, fosse ainda mais desbravado. Alguns historiadores dizem que no ano 1693 foi descoberto ouro em Minas Gerais. Mas eu acredito, né, e tem outras pesquisas que já dizem que essa data é anterior a 1693. Então foi encontrado ouro, pedras preciosas também, diamante, na região onde hoje é Minas Gerais. E aí todo mundo começou a ir para essa região. Até que chegou um momento que 15% da população de todo o Brasil estava ali na região das Minas Gerais. Isso fez com que também a capital do Brasil viesse próximo a Minas Gerais. A capital era aqui em Salvador, aqui na Bahia,
e ela foi então aqui para o Rio de Janeiro, próximo, bem mais próximo, né, a Minas Gerais. Então a região sudeste ela começa a ter a sua importância, que até hoje, né, a gente tem a região sudeste como considerada a mais importante do país. E aí teve um conflito que foi a Guerra dos Emboabas, que marcou esse período. Quem que eram os Emboabas? Os paulistas chamavam os portugueses de emboabas, tá? A palavra emboaba, ela significa botas com penas, porque os portugueses usavam aquelas botas plumadas, botas diferentes, né, lá da Europa. E aí os portugueses apelidaram essas pessoas de emboabas. E essa guerra, na verdade, ela expôs aí os paulistas contra os portugueses para ter a exclusividade no comércio, na exploração das pedras preciosas ali de Minas Gerais. E aí os portugueses saem vencedores, e a partir de então os portugueses começam a controlar toda a região de Minas Gerais, a região próximo às minas de ouro e de diamantes. E aí, claro, né, o Império vai começar a fazer o quê? Criar impostos, criar locais para o controle, né, de toda a exportação e depois a venda do ouro. E o principal imposto era o quinto, conhecido como quinto. Como o próprio nome diz, 1/5 de todo o ouro que era extraído por qualquer pessoa deveria ser passado à coroa portuguesa. Então 20% de tudo que saía de ouro dali ia direto lá para Portugal, lá para o rei, para a rainha, para a coroa portuguesa. Então imagina quanto dinheiro foi, né, para Portugal nesse momento da história. E aí Portugal começa então a se enriquecer, né? Aqui tem os exemplos de vários impostos que foram criados para a gente ver então que não é só agora, né, que a gente tem bastante impostos, tá? Os impostos surgiram aí, bastante deles, né, nessa época da exploração do ouro. O quinto que eu falei para vocês agora, né, tinha outros aqui, a captação, que era a cobrança pelo número de escravos, a finta, que era fixava a produção anual em 441 quilos e 1.470 quilos. Então ninguém poderia produzir menos, extrair menos, né? Ou mais do que isso. Então tinha que estar entre esses dois números a produção de ouro. Isso era tudo feito para ter o controle, né? Para Portugal não perder o controle da exploração de ouro. E uma não é invenção, né? Mas uma das construções mais importantes eram as casas de fundição. O que eram essas casas de fundição? Os mineradores chegavam, levavam ouro até essas casas, e nessas casas o ouro era derretido e depois feito as baras. E aí eram feitos esses selos aqui, esses pequenos desenhos que tem aqui nessas baras, tá? Então era numerada a bara e era colocado o selo. Esse selo, a cada tanto tempo, né, eles mudavam para que as pessoas não começassem a piratear e falsificar os selos para tentar não pagar impostos, né, e segurar o maior número de ouro consigo. E aí tem casos de escravos, de até mineradores que tentavam esconder o ouro embaixo da unha, dentro da boca, em dentes falsos, enfim, locais aí do próprio corpo humano, para que os fiscais, né, da coroa não encontrassem essas pequenos pedacinhos de ouro, porque era muito valioso, né? O ouro até hoje é muito valioso, então muitas pessoas iam para lá tentando enriquecer, mas praticamente toda a riqueza ficava para a coroa portuguesa, tá? E aí, pessoal, nesse momento Professor, Oi, antes de tu continuar, tu sim, falou que os portugueses ganharam dos paulistas, daí eles conseguiram começar a cobrar impostos, né? sim. Tipo, você diz ganhar, eles fizeram uma guerra, alguma coisa assim? Isso, nessa Guerra dos Emboabas, foi um conflito, né, uma guerra mesmo. Claro que não é uma guerra muito grande, mas ali um conflito regional em que os portugueses, né, por talvez terem mais armas, enfim, um maior número de pessoas, acabaram expulsando os paulistas. E os paulistas ali era a maioria bandeirantes. Então os paulistas foram meio que expulsos dali, e aqueles que aceitaram ficar ali, aceitaram com todas essas condições, tá? Então os portugueses literalmente expulsaram os emboabas, os portugueses, né, expulsaram os paulistas, que eram chamados de emboabas, da região. Se os paulistas tivessem ganho, provavelmente eram os próprios paulistas e brasileiros que teriam feito todo esse controle, essa exploração do ouro, tá? E aí isso explica por que a coroa portuguesa enriqueceu bastante. Foi por causa que os portugueses ganharam a Guerra dos Emboabas.
E aí, nesse período, pessoal, nós tivemos dois conflitos importantes, tá? Que antecederam aí o Brasil Império, que foi a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira, daqui a pouco eu vou passar para vocês a diferença dessas duas palavras, e a Conjuração ou Inconfidência Baiana. Então, os próprios nomes, né, dizem Mineira em Minas Gerais e Baiana lá na Bahia. A Conjuração Mineira, ela teve a figura do Tiradentes como importante para o nosso país. Tanto é que nós temos hoje o feriado, né, de dia 21 de abril, o feriado de Tiradentes. Por que a gente comemora ou lembra, né, Tiradentes nesse feriado? Ele foi um dos líderes da Inconfidência Mineira. E essa Inconfidência Mineira, ela tinha ideais que eles buscaram lá da Revolução Francesa, que a gente vai estudar na próxima aula, tá? Mas esses ideais eram de liberdade, igualdade e fraternidade, os famosos ideais da Revolução Francesa. E aí Tiradentes, não era que ele era o líder, só ele era o líder, tá? Mas aí no grupo dos líderes que tinham nessa revolta, ele era considerado a pessoa mais humilde, a pessoa mais pobre. Tanto é que ele trabalhava como advogado e também como dentista nas horas vagas, né? Por isso o apelido de Tiradentes. E aí, quando o governo de Portugal vem e consegue acabar com essa revolta, eles acabam então matando, né? Julgando Tiradentes como culpado da Conjuração Mineira. E Tiradentes então é enforcado, seu corpo é esquartejado e espalhado por diversas cidades de Minas Gerais, os pedaços, né, do corpo, para que servisse como exemplo, para que não tivesse mais conflitos nessa região, porque a coroa portuguesa ia vir, ia acabar e iria matar os líderes desses conflitos. E aí Tiradentes, né, foi, digamos, escolhido como o culpado, mesmo não sendo só ele o líder, né, da Inconfidência Mineira. Então essa revolta ela teve uma importância por ter, quem sabe, ter sido uma das primeiras revoltas aí no Brasil com ideais mais contemporâneos, né? Porém, a coroa portuguesa conseguiu acabar com essa revolta. E lá na Bahia tivemos então a Inconfidência ou Conjuração Baiana, conhecida também como a Guerra dos Alfaiates. Os alfaiates são pessoas que trabalham fazendo calçados, peças de couro, geralmente, né? E essa Inconfidência teve um número muito grande de alfaiates participando. E essa revolta ela queria criar um governo também inspirado na Revolução Francesa, então bem parecido com a Inconfidência Mineira, transformar o sistema tributário, eles não aceitavam tantos impostos, né? Melhoria de salários, uma liberdade econômica e intelectual, lembrando que nesse momento o Brasil não tinha nem universidades, enquanto a América Espanhola estava aí com várias universidades espalhadas, então era até proibido, de certa forma, ter uma liberdade intelectual na colônia portuguesa. Porém, essa Inconfidência baiana ela tinha uma questão que a Inconfidência mineira não tinha, que era a libertação dos escravos, tá? A Inconfidência Mineira ela não buscava libertar os escravos, já a Inconfidência Baiana, sim, queria libertar os escravos. E essa Inconfidência ficou marcada pela morte, também, né, a coroa portuguesa chegou aqui e acabou com essa revolta, e aí prendeu e depois matou essas 4 pessoas, tá? Esses 4 alfaiates negros foram mortos e aí os outros, né, líderes não foram mortos. Então também foi meio que uma escolha, né? Escolheram ali 3 ou 4, nesse caso 4, né, 4 líderes, e aí acabaram matando também esses 4 líderes. E aqui, pessoal, que eu falei para vocês, qual que é a diferença de conjuração ou inconfidência? A gente viu nos slides anteriores que na verdade, se trata do mesmo movimento, né? Porém, a conjuração, ela é uma palavra que tem a ver com movimento ou revolta, tá? Então, a palavra inconfidência, ela tem a ver com traição ou falta de lealdade. Então, aqui no Brasil, as pessoas chamavam essa revolta de conjuração, porque eles acreditavam que era um movimento, uma revolta social. Já lá em Portugal, eles tratavam esses movimentos como traição ou falta de lealdade. Por isso que lá em Portugal era chamado de inconfidência e aqui no Brasil era mais chamado de conjuração. E hoje nós vamos encontrar, tanto nos livros como em algumas provas, inclusive no Enem,
as duas expressões, tá? Então não é que uma é certa e a outra é errada, tá? Mas vai muito pelo contexto da questão, pelo contexto de quem está contando a história, né? Lá em Portugal você vai encontrar os livros de história que falam do Brasil praticamente com a palavra, só vai encontrar a palavra Inconfidência. Aqui no Brasil a gente já tem, inclusive hoje, um movimento de tirar a Inconfidência do nome dessas revoltas e deixar apenas Conjuração. Mas por enquanto vocês podem encontrar os dois significados, tá? E se trata praticamente da mesma coisa, tá? E aqui tem uma questão, pessoal, lá de 2016, tá? Que é sobre a Inconfidência Baiana. Então, o que ocorreu na Bahia de 1798, ao contrário das outras situações de contestação política na América Portuguesa, é que o projeto que lhe era subjacente não tocou somente na condição ou no instrumento da integração subordinada das colônias no Império Luso. Dessa feita, ao contrário do que se deu nas Minas Gerais, então em Confidência Mineira aqui, a sedição, a palavra sedição significa revolta, tá? Avançou sobre a sua decorrência. A diferença entre as sedições, então entre as revoltas abordadas no texto, encontrava-se na pretensão de. Então aqui tem um pequeno texto e pede qual que foi a principal diferença entre a Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira e a Inconfidência ou Conjuração Baiana. E quem prestou atenção na aula agora, eu já falei, né? Agora há pouco. Então, eliminar a hierarquia militar, abolir a escravidão africana, anular o domínio metropolitano, suprimir a propriedade fundiária e extinguir o absolutismo monárquico. Então, nós temos a letra E, a letra C, e deixa eu ver, a letra D não. A letra E e a letra C, que eram coisas que as duas revoltas queriam, tá? E aqui na questão pedem uma diferença. E aí a letra A e a letra D não são, digamos, objetivos dessas revoltas. E como eu falei para vocês agora há pouco, a abolir a escravidão, né, abolir a escravidão africana, era uma das principais diferenças, foi a principal diferença dessas duas revoltas. Porque lá na Bahia eles queriam acabar com a escravidão e em Minas Gerais eles não tinham essa pretensão. Tanto é que em Minas Gerais, né, no trabalho das minas, a maioria das pessoas que trabalhavam nas minas era os escravos, né? Então, se eles acabassem com a escravidão, a mão de obra ali nas minas de ouro e de diamantes iria diminuir bastante, tá? Essa questão, na verdade, eu não deixei muito tempo para vocês responder, porque eu já tinha falado desse assunto antes, tá? Tudo tranquilo por enquanto, vamos seguindo. Pessoal, então assim, ó, o Brasil Império, a gente trabalha muito com a data de 1822, né, que é o dia 7 de setembro de 1822, o dia da independência do Brasil. Mas Dom Pedro não estava aqui por acaso, não estava aqui no Brasil passeando, ele não levantou da cama e falou, hoje eu quero ser independente, cansei de ser colônia de Portugal. Teve um acontecimento muito importante que ocorreu, né, uns anos antes da independência, que foi fundamental para iniciar esse processo de independência do Brasil, que foi a família real no Brasil. Então, a família real lá de Portugal, ela saiu de Portugal e veio para o Brasil, que era a maior colônia de Portugal e a mais rica, né, nesse momento da história. Rica por causa da exploração do ouro, tá? Então é importante a gente relacionar esses acontecimentos. E aí, pessoal, a família real vem para cá e o primeiro rei, o Dom João VI, né, foi o primeiro rei da Europa que pisou na América. Então ele já veio, não veio para passear, né, veio para ficar, e ele se torna o primeiro rei lá da Europa a chegar em colônias americanas. Eles saem lá de Portugal no dia 29 de novembro de 1807. E eles vão chegar aqui embaixo, pessoal, no dia 24 de janeiro de 1808. Então, novembro, dezembro, janeiro, quase 2 meses, né, de viagem no mar. Lembrando que as caravelas e os barcos eram movidos ao vento, né, então as viagens eram muito demoradas, muito cansativas e muito perigosas. Por isso que os reis não tinham nenhum interesse em vir para a América, mas essa família real veio por algum motivo bem importante que eu já vou falar para vocês, tá? E eles vieram então em 40 embarcações, aproximadamente 10, dizem que até tenham sido mais de 10 mil pessoas, próximo a 15 mil pessoas que vieram ao longo do tempo, lá de Portugal para cá, nesse primeiro momento, né? E eles eram escoltados pela Inglaterra.
que significa isso? Os navios ingleses ajudaram a família real portuguesa a chegar no Brasil. E já vou explicar para vocês por que a Inglaterra está no meio desse assunto aqui. E eles não vieram, né? Não vieram só as pessoas. Eles tiveram a preocupação de trazer joias, mapas, que eram importantes, né? Mapas eram muito valiosos naquela época. Livros, arquivos, moedas, então vários objetos, vários arquivos também lá da família real vieram junto com as pessoas aqui para o Brasil. E a família real, pessoal, uma curiosidade, aqui já entra a questão das curiosidades, né? A família real ela veio separada nos barcos, porque tinha a preocupação de que se um dos barcos sofresse um ataque ou um dos barcos naufragasse, e se toda a família real tivesse nesse barco e todos eles morressem, não ia sobrar ninguém para assumir, né? A realeza, assumir o império aqui no Brasil depois. E aí eles separaram, colocaram então Dom João num barco, os filhos no outro, a mãe de Dom João, que era, já vou falar dela, em outro, separaram as famílias para essa viagem. Dom João VI não era ainda o rei, tá, pessoal? A mãe dele era a rainha, só que ela era considerada louca. Ela, na verdade, tinha algumas doenças psicológicas, né, psiquiátricas, e ela era considerada louca, então ela não tinha o poder, não assumia naquela época as decisões, mas ela ainda era a rainha. Então Dom João veio para cá como príncipe e não como rei. E a princesa Carlota Joaquina, a mulher de Dom João, ela chegou aqui, não só ela, né, mas outras mulheres chegaram aqui carecas, porque durante essa viagem teve piolhos que acabaram atacando, né, o cabelo das pessoas. E aí você pensa, as mulheres do Rio de Janeiro querendo ver a rainha, ver a princesa, ver as mulheres lá da Europa, né? E chegaram aqui todas elas carecas. E aí, mas por que eles vieram para cá, né? Por que essa família real saiu lá de Portugal, uma viagem longa, e veio para o Brasil? Nós temos que entender, e até a gente vai estudar isso na próxima aula, nesse momento lá na Europa, o Napoleão, né, após a Revolução Francesa, estava invadindo e controlando todos os países. Então ele invadia um país e tirava a família real desse governo e colocava ali irmãos, primos, parentes próximos dele, de Napoleão, para comandar. Então, quando eles estavam chegando próximo a Portugal, eles já tinham invadido então a Alemanha, a região da Espanha, eles estavam chegando próximo a Portugal. Dom João tinha duas saídas, né? Ou enfrentar o Napoleão e seu exército, que era uma saída arriscada, né? Porque Napoleão tinha um exército muito numeroso e muito forte, né? Ou sair, ou fugir. E aí Dom João e sua família real e os líderes lá da coroa portuguesa decidem então em fugir, vir para o Brasil. Essa decisão ela já tinha sido discutida em alguns momentos da história, mas nesse momento eles não tinham muito o que fazer. E eles vieram então para cá por causa disso. Por que a Inglaterra ajudou, pessoal? Isso que é importante vocês entenderem. Lembram que o Brasil ainda era colônia de Portugal, então o Brasil só podia fazer comércio com Portugal. Só podia vender cana-de-açúcar, vender ouro, vender tabaco, algodão, outras mercadorias, apenas para Portugal e só podia comprar de Portugal. Não podia negociar com outros países. Quando a família real vem para o Brasil, a Inglaterra fala o seguinte: a gente ajuda vocês, mas quando vocês chegarem lá, eu quero começar a fazer negócio, começar a vender e comprar mercadorias com vocês. E aí Dom João, né, meio que sem saída, aceitou isso e veio para cá então com a escolta, né, de navios ingleses, que era a marinha inglesa naquela época, era mais forte e a mais importante. Então essa escolta foi importante para garantir a segurança da família real. Chegando aqui, pessoal, eles chegam ao Rio de Janeiro, né? E aí eles têm duas realidades, a geografia física e a geografia humana, né? O professor Juliano está aí, ele já explicou, né, nas aulas a diferença, né? E eles chegando aqui, pessoal, eles olham para a cidade do Rio de Janeiro e olhem essa imagem aqui. Imagine a cidade do Rio de Janeiro, só que daí tiram esses prédios, né, essas construções. Era um lugar paradisíaco, né, com montanhas, com mar aberto, com mata bonita, com animais bonitos. Então a geografia física do Rio de Janeiro e até favorecia a chegada de barcos, porque para atacar a cidade do Rio de Janeiro era difícil e tudo mais. Então a geografia física era ideal. Porém, chegaram aqui e descobriram que a colônia era realmente abandonada por Portugal, né? A geografia humana ela era abandonada, muito precária.
Então, as cidades sujas, sem esgoto, problemas urbanos, né, presentes na colônia. Adnan, Oi, pode falar. tem uma pergunta do Marcos aqui. Ele está pedindo se eles foram atacados durante a viagem. Não, eles não foram atacados. A principal o medo de Dom João era ataque de até piratas, né, mas principalmente de franceses, né, que meio que já descobriram que a família real estava vindo para cá. Mas como eles tinham essa escolta poderosa da Inglaterra, eles não sofreram nenhum ataque. O que aconteceu, um caso interessante, foi que eles ficaram aí 10 dias, cerca de 10 dias no mar, sem praticamente andar. Os navios não andam, né? Mas sem percorrer uma distância lá no mar. Porque como eram movidos ao vento, esses barcos, né, essas embarcações, aí chegaram no momento que não tinha vento. Então eles ficaram ali à deriva no mar. E nesse momento, então, eles acreditavam que iriam morrer ali no mar, porque a água estava acabando, a água potável, né? O sol muito quente, a comida fresca estava acabando também. Algumas pessoas começaram a ter algumas doenças. Então eles tiveram, claro, medo e receios durante a viagem, mas não foram atacados por outros países nem por piratas, tá? Então eles chegaram aqui, pessoal. A família real chegou aqui. Eles descobriram que precisavam mudar nosso país, a nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro. Então, o que eles começaram a fazer? Obras e mudanças na vida, nas cidades do Brasil, que iriam lembrar o modo de vida europeu. E aí nós temos algumas construções, algumas obras públicas que começam a ser feitas aqui no Brasil. Então, o Brasil começa a ter uma urbanização, então iluminação, redes de esgoto, água encanada, que até então não tinha praticamente nada disso, né? Obras públicas como, enfim, os pequenos hospitais, fortes militares, né, para o controle militar, pontes, ruas, enfim, obras públicas, né, que a gente tem até hoje começaram a ser feitas. E aí nós tivemos algumas construções importantes, tá, para a nossa história. A Biblioteca Nacional, que, né, todos os livros que foram trazidos de Portugal foram colocados nessa nova biblioteca aqui no Brasil. O Banco do Brasil, que até hoje é o mesmo Banco do Brasil, tá? E o Museu Nacional, que é o mesmo museu que há 2 anos atrás pegou fogo lá no Rio de Janeiro, tá? Ele foi primeiro construído como uma moradia. A família real chegou ali e morou, né? Viveu nesse prédio por alguns anos. Depois a família real foi lá para Petrópolis, que é uma cidade mais próxima, mais isolada ali do Rio de Janeiro. E essa construção então virou o Museu Nacional, que infelizmente, né, foi praticamente todo destruído aí há 2 anos atrás. Dentro do museu, eu já falei, acho que nas outras aulas também para vocês, né, da importância das peças que tinham ali, mas tinha o trono de Dom Pedro, de Dom João, tinha algumas peças móveis, enfim, documentos bem importantes do Brasil Império que infelizmente foram destruídas. Pois bem, pessoal, a família real estava aqui, mas chegou um momento que Dom João teve que voltar para Portugal. Por que ele voltou? O Napoleão então já tinha perdido os seus territórios e a guerra, já tinha sido capturado. Então ele tinha perdido todo o avanço que ele tinha nos territórios da Europa. E aí os reis que estavam antes de Napoleão ter tirado, né, esses reis do poder, tiveram o direito de voltar para serem os reis dos países novamente. Só que o Dom João estava aqui, né? Estava aqui no Brasil, já estava gostando, tudo mais, já tinha feito aí umas obras, organizado a casa, o jardim, a horta e tudo mais. E ele não estava muito afim de voltar, não. A ideia dele era fazer do Brasil o novo império, né? O novo império ser aqui na América. Só que quem estava lá em Portugal não queria nem saber disso. Daí eles começaram a falar, ou você vem para cá, ou a gente aqui em Portugal vai mudar alguma coisa. Ou vai ter outro rei, ou a gente vai mudar para uma república, por alguma coisa a gente vai mudar. Ou você volta, ou aqui a gente vai tocar o terror. Tanto é que tem a Revolução Liberal do Porto, né? Que nesse momento de tensões e de revoltas, uma revolta lá no Porto acontece, e aí Dom João volta com medo de perder, né, o cargo de rei. Nesse momento a mãe dele já era morta, então ele era o rei Dom João VI, né, não era mais o príncipe. E para garantir que aqui no Brasil a família continuasse no poder, né, ele deixou então o filho dele, que era o Pedro.
que depois vai ser o Dom Pedro I. E aí, quem quiser decorar o nome dele aqui pro Enem, claro que não é brincadeira, tá? Mas o nome dele é tudo isso aqui, tá? Dom Pedro tinha todo esse nome, era comum naquela época as famílias reais darem nomes muito longos, até hoje eu não entendi porquê, né? Aos seus descendentes. Mas o Dom Pedro, né, de Bragança e Bourbon, que é o que mais a gente conhece, né, o sobrenome das famílias, do pai e da mãe dele, então fica aqui no Brasil para meio que controlar. Mas a ideia do Dom João VI era o quê? Ah, vou deixar meu filho lá, tudo que eu falar ele vai fazer, né? Porém, Dom Pedro, né, com seu espírito jovem, e aí dá poder para um jovem para ver o que acontece, né? Deram poder pro Dom Pedro e ele gostou, né, de ficar aqui, gostou de começar a comandar, de organizar a política, a economia, os territórios do Brasil. E aí os portugueses pensaram, olha, acho que está na hora do Dom Pedro vir para cá, porque vai dar alguma coisa lá no Brasil. E Dom Pedro não estava nem aí, não queria mais voltar. Tanto é que no dia 9 de janeiro de 1822, ele dá então um discurso lá no Rio de Janeiro, que esse dia ficou famoso como o Dia do Fico, e aí tem aquela frase famosa, se for para o bem da nação, diga ao povo que fico. Então ele fica aqui no Brasil, decide não ir para Portugal. E aí, nesse meio termo, lá de janeiro até setembro, o pai dele, outras pessoas acabam meio que pressionando o Dom Pedro a voltar. E aí, numa viagem de Santos para o Rio de Janeiro, ou do Rio de Janeiro para Santos, não me recordo muito bem, o Dom Pedro estava em cima de uma mula, não era de um cavalo, tá? Aquela pintura é um pouco mentira, né? E aí ele estava um pouco mal do estômago e ele teve que ir lá para o meio de uma moitinha, né? E nesse momento que ele sai da moita, ele encontra um mensageiro. Nessa mensagem dizia que era para o Dom Pedro voltar para Portugal ou o Brasil voltaria a ser colônia. Então iam vir para cá, prender o Dom Pedro, levar para lá e o Brasil ia ser uma colônia, enfim, pro resto, né? Pro resto do tempo, digamos assim. E aí Dom Pedro se cansa dessas ameaças e no dia 22 de setembro, então, proclama o Brasil um país independente. Então, a história do Brasil como país independente começa nos arquivos, né, dia 22 de setembro de 1822, mas foi todo um processo que resultou à independência do Brasil, tá? E aqui nós temos mais uma questãozinha do Enem, tá? Então vamos lá. A transferência da corte trouxe para a América Portuguesa a família real e o governo da metrópole. Lembrando do conceito, né, metrópole Portugal, colônia Brasil, tá? Trouxe também, sobretudo, boa parte do aparato administrativo português. Personalidades diversas e funcionários régios continuaram embarcando para o Brasil atrás da corte, dos seus empregos e dos seus parentes após o ano de 1808. História da vida privada no Brasil, São Paulo, enfim. Os fatos apresentados se relacionam ao processo de independência da América Portuguesa, por terem. Então aqui fala, pessoal, que as pessoas continuaram a vir, né, de Portugal para cá. Então não foi só naquela viagem da família real que os portugueses vieram, né? Durante todo esse tempo, pessoas que tinham cargos públicos, administrativos, pessoas mais ricas, né, começaram a vir para cá também. E aí por que isso resultou na independência? Por que esse processo ajudou na independência do Brasil? Por ter incentivado o clamor popular por liberdade, enfraquecido o pacto de dominação metropolitana, motivado as revoltas escravas contra a elite colonial, obtido o apoio do grupo constitucionalista português, provocado os movimentos separatistas das províncias. Qual seria? Pessoal, vou já eliminar algumas aqui, tá? Motivadas as revoltas escravas, a gente já elimina, porque tanto no texto como no contexto histórico, né? Naquele momento eles não estavam pensando em acabar com a escravidão aqui, não. Obtido o apoio do grupo constitucionalista português. A gente já vai entrar nessa questão do constitucionalismo, tá? Mas isso aqui quer dizer que o poder monarca, né, o poder do rei, do imperador, iria diminuir. E não era isso que eles estavam pensando nesse momento, né? Então também não é. Provocados os movimentos separatistas das províncias, aqui entra o contexto contexto histórico do tempo e espaço, né? Os movimentos separatistas vão ser depois, e a gente já vai falar sobre isso, então também não é.
incentivado o clamor popular por liberdade. As pessoas de Portugal não queriam, né? Então eles vieram para cá não para incentivar o clamor popular da liberdade, mas sim porque enfraqueceu o pacto de dominação metropolitana. Então chegou num momento que metrópole e colônia estavam mais ou menos a mesma importância, Portugal e Brasil. Então as pessoas que viviam em Portugal começaram a pensar, bom, aqui não está tão bom. Então a metrópole não está mais dominando a colônia como era antigamente. Então vamos sair daqui para tentar uma vida melhor lá na colônia. E isso ajudou também no processo de independência do Brasil. Adnan, o Marcos está pedindo aqui, ó. Mas o pai dele não podia voltar atrás com essa decisão do filho? Do processo de independência? Acho que sim, essa seria, né? Acredito sim. E aí entra, pessoal, um assunto até familiar, né? O Dom João já sabia que todas essas mudanças que ele chegou aqui no Brasil e fez, né? Então ele trouxe urbanização, obras públicas, intelectualismo, né? As pessoas que estavam aqui, deixou o filho dele, e ele sabia que uma hora ou outra essas pessoas iam querer ser independentes. Então, quando ele voltou para Portugal, ele voltou para garantir o poder da família, mas já sabendo que em algum momento da história o Brasil ia se tornar independente. E aí ele já meio que aceitou essa decisão, e lá em Portugal meio que ele abafou o caso, meio que ele falou, não, o Brasil vai ser independente, mas não vai ser bem assim, nós vamos ter... a gente vai mandar no Brasil ainda e tudo mais, mas a gente viu que depois não foi bem isso que aconteceu. E até depois, pessoal, eu vou entrar nesse assunto de quando que Dom João morre, o que aconteceu lá em Portugal. Que aí volta esse assunto da independência, tá? Professor, Mas, só oi, uma coisa. Podia repetir por que não é a D da questão anterior ali? Essa ali mesmo. aqui obtido o apoio do grupo constitucionalista português, tá? Um governo constitucionalista é mais ou menos o que a gente tem hoje, tá? Nós temos uma Constituição que o governo brasileiro ele precisa respeitar essa Constituição. Mas o Brasil não tinha nem Constituição nesse momento. O Brasil respeitava a Constituição de Portugal, tá? Então o grupo constitucionalista português ele não tinha esse apoio, porque eles não queriam que o Brasil tivesse uma Constituição. Porque no momento que o Brasil tem uma Constituição, o Brasil definitivamente se torna independente. E os próximos slides vão mostrar isso, tá? O Brasil se torna independente de verdade quando faz a sua Constituição. Nesse momento ainda não tinha, né, a Constituição, porque o Brasil, estamos falando aqui entre 1808 e 1822, né? E a Constituição vem 2 anos depois da independência. Então a Constituição não entra nesse contexto por causa disso, tá? Até na outra aula a gente vai falar muito da importância da Constituição e ela é muito cobrada até no Enem também. E aí, pessoal, seguindo então, o Brasil então cria a sua bandeira, a sua nova bandeira, né? E é muito parecida da bandeira atual. E aí entra o significado, que muitas vezes é confuso, né? O significado das bandeiras. O verde significa a casa de Bragança, então a Bragança é o sobrenome da dinastia de Dom Pedro, né? Dinastia é quando a família está no poder. Então o verde significa isso, o amarelo representa as riquezas minerais, então remete ao ciclo do ouro. O ramos de café aqui no lado e o tabaco é os produtos agrícolas do Brasil. A coroa é o símbolo da monarquia. Essa cruz que tem aqui no meio, pessoal, é a valorização do cristianismo, a importância do cristianismo nesse momento da história do Brasil. A igreja ainda era muito importante e muito poderosa. E tá, a cor verde aqui eu só repeti, mas enfim. Esse seria o significado então da bandeira. E aqui, pessoal, como eu estava falando da Constituição, o Brasil se torna independente, mas ele precisa fazer uma Constituição, né? Precisa criar suas próprias leis, porque até então estava seguindo ainda as leis de Portugal. Lá no ano 1823, uma assembleia, então um grupo de pessoas resolvem se reunir para formular a Constituição. E aí tinha advogados, padres, funcionários públicos, militares, proprietários rurais, mais ou menos como tem as bancadas hoje, né, lá no Congresso, bancada ruralista, bancada de advogados, bancada religiosa. Cada uma vai defender o seu ponto de vista, né? E aí virou meio que uma bagunça. A Constituição era escrita,
ou um grupo não gostava, outro grupo queria mais direito, outro grupo queria menos direitos para um determinado grupo, e aí virou meio que uma bagunça. E aí Dom Pedro, para garantir o seu poder, né, para falar que aqui quem mandava era ele dissolve essa assembleia, ele acaba com essa assembleia, e ele então outorga a Constituição de 1824. O que é a palavra outorgada? Nós temos a Constituição que é promulgada e outorgada. Promulgada é quando um grupo de pessoas, e aí no caso se a Assembleia tivesse se dado certo, né, essa Constituição teria sido promulgada. Quando ela é outorgada, como foi nesse caso, é quando uma pessoa ela cria a Constituição com os seus interesses, tá? E foi o que Dom Pedro fez. Ele pegou a Constituição, meio que o rascunho feito, né, por essa Constituição, meio que gostou, pegou o que gostou, mas muita coisa não gostou, e meio que ele que escreveu a nova Constituição do Brasil, e aí lança lá no dia 20, se não me engano, 25 de março de 1824, a primeira Constituição do Brasil. O que dizia essa Constituição? O que esse conjunto de leis falava? Várias coisas, claro, mas os principais pontos, né, foram esses três. O voto, então, as pessoas poderiam votar no Brasil para escolher os seus representantes regionais, lembrando, né, e aí senadores, alguns deputados. Porém, o voto ele deveria ser indireto. Então, as pessoas primeiro escolhiam, digamos, o deputado, para depois os deputados ir lá e escolher os senadores. E o voto censitário. Então, o que significa censitário? Apenas quem tivesse uma determinada renda, um determinado dinheiro naquela época, poderia votar. Então, só as pessoas mais ricas votavam. Isso garantia sempre o poder às pessoas mais ricas. Pessoas analfabetas, escravos e tudo mais não poderiam votar nas decisões. Então, isso representava mais ou menos de 1 a 2% da população que estava no Brasil nesse momento. Só 1 ou 2% poderia votar lá em 1824. Outro ponto foi o catolicismo como religião oficial. Então isso, se não me engano, permanece até hoje na Constituição, mas claro, hoje a gente já tem mais liberdade religiosa, né? E naquele momento era só o catolicismo. E a criação do poder moderador, que é o principal acontecimento dessa Constituição. Até hoje, e lá no Iluminismo, né, desde a época do Iluminismo, os principais governos eles são baseados em 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. E até nós, né, hoje, o legislativo, então, os deputados, o executivo, o presidente, e o judiciário, o Supremo Tribunal, por exemplo, formam os 3 poderes. Mas Dom Pedro, para garantir ainda mais o seu poder, ele cria o poder moderador. O poder moderador ele era unicamente formado pelo imperador. Então era só o imperador que estava no poder moderador. Mas por que é importante? Por que ele criou esse governo? Tudo que era decidido pelo legislativo, executivo e judiciário passava para o poder moderador, que daí o poder moderador, que era nada mais era do que o imperador, né, decidia se aquela lei, se aquela decisão continuava ou precisava sofrer mudanças. Então o poder moderador foi criado para garantir ainda mais o poder do imperador, que nesse caso era o Dom Pedro I, tá? Adnan, Oi. o Marcos está pedindo aqui no chat, aqui, ó. Esse voto não é parecido de como acontece nos Estados Unidos hoje? Não. A questão do voto indireto, sim, do censitário, não. Quem acompanhou, né, aquela bagunça que é nos Estados Unidos, né? Primeiro é votado, somado então nos estados, e aí cada estado conta tantos pontos. É mais ou menos isso, só que nesse momento aqui... Elegem os delegados, né? Isso, e aí cada delegado conta um ponto. E aí tem que ter 270 pontos. É mais ou menos isso, né? Hoje no Brasil, e até nós vamos ver isso domingo, né? Aqui na nossa cidade, o candidato que tiver mais votos vai ganhar. Lá nos Estados Unidos, pode ser que o candidato que tenha mais votos no total, que foi o que aconteceu na eleição que o Trump ganhou há 4 anos atrás, ele não tinha a maioria dos votos, mas por essa questão do voto indireto e da soma dos delegados, ele acabou ganhando. Então é mais ou menos isso, o voto indireto, é quando você não escolhe diretamente aquela pessoa que você queria votar, ou a eleição não vai escolher diretamente a pessoa mais votada, tá? E, pessoal, no período do Dom Pedro I, um acontecimento bem importante que vai enfraquecer o governo do Dom Pedro I é a Guerra da Cisplatina.
Olhem aqui o território brasileiro, ele ainda não estava completo como ele é hoje, tá? Tinha algumas diferenças. Aqui o Acre, aqui em cima, não pertencia ao Brasil, o Brasil vai comprar ele muitos anos depois. Uma parte aqui da região da Amazônia também não pertencia ainda ao Brasil. Essa parte aqui, ó, que é a nossa região, né? A região que vai ficar assim, com essa indecisão de quem é de quem, até a Guerra do Contestado, tá? Então, o território ainda estava sendo formado. E essa região aqui embaixo, pessoal, em vermelho, é o Uruguai, tá? O Uruguai pertencia ao Brasil. E a Guerra da Cisplatina fez com que o Uruguai deixasse de fazer parte do Brasil. Nessa guerra surge a República do Uruguai. Então, o Uruguai nasce nesse período e o Brasil perde um território aí que era importante, porque tinha toda a criação de gado, tem a bacia do Rio do Prata aqui, que tem uns rios muito importantes, que eram navegáveis naquela época. Então era uma região importante aí para o Brasil. E quando Dom Pedro não consegue ganhar essa guerra, né, o exército brasileiro acaba perdendo para o Uruguai, ele acaba perdendo um pouco de poder. E somado a tudo isso, né, lá no ano de 1830, o pai de Dom Pedro acaba morrendo, o Dom João VI acaba falecendo lá em Portugal, tá? E aí Dom Pedro tem uma outra dúvida, o que ele vai fazer agora? Ele vai para Portugal para garantir o poder da família, ou ele vai ficar aqui no Brasil, fica aqui com o território brasileiro, e lá em Portugal se decidam, se viram o que eles fazem. Mas claro, Portugal ainda era muito mais rico e muito mais importante, né, do que o Brasil no contexto mundial. E aí, Dom Pedro ele vai abdicar ao trono, ele vai pedir a saída do trono, do cargo, né, de imperador. Mas somado a isso, ele tinha umas políticas econômicas bem desastrosas para a época, o apoio que ele foi perdendo, principalmente pela Guerra da Cisplatina, e tudo isso então fez com que ele saísse lá no ano de 1831. E até se ele não saísse, o irmão mais velho dele, o irmão mais novo dele iria assumir lá em Portugal. E para ele tentar, né, garantir o poder, quem tem poder na mão vai sempre tentar garantir o poder, ele vai para lá e deixa o seu filho de 5 anos, né, o Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos aqui no Brasil. Claro que com 5 anos a pessoa não vai assumir o império no Brasil, né? Então ele deixou o cargo em nome de Dom Pedro II, que aí quando ele fosse de maior ele iria assumir. E nesse período então, que até que o filho dele atingisse a maioridade, o Brasil foi governado por regentes, então foi um período regencial, tiveram várias pessoas aí que ficaram comandando o Brasil, recebendo ordens de Dom Pedro lá de Portugal. Mas é claro, né, se você não tem uma figura ali que está mandando, que está organizando, vai ter 3, 4 opiniões diferentes, vai acontecer alguma coisa, né, vai acontecer algumas revoltas. E nesse período, pessoal, acontece todas essas revoltas bem importantes, tá, para a história do Brasil. Principalmente porque, para o território brasileiro ser assim como ele é hoje, essas revoltas tiveram que dar errado, tiveram que ser reprimidos pelo exército brasileiro na época, tá? Porque nós tivemos, até essas revoltas, eu vou fazer um material extra para vocês, tá? Porque ela é um conteúdo muito longo e não vai dar tempo de eu passar hoje, tá? Mas aqui na nossa região, por exemplo, a Revolução Farroupilha, se tivesse dado certo, toda a região do Rio Grande do Sul e o litoral catarinense iria ser um novo país. O Brasil ia perder esse território. A Sabinada, lá na Bahia, a mesma coisa. A Cabanagem, lá na região norte, lá próximo ao Pará também. Todos esses territórios dessas revoltas, o Brasil ia perder. Então o governo regencial foi marcado por essas revoltas, que eu vou preparar um material extra para vocês entenderem melhor, tá? Porque dessas 5 que estão aqui, é certo que uma ou duas vai cair no Enem, tá? Uma ou duas questões sobre essas revoltas vão cair. É um conteúdo que é bem pedido, né, nas provas do Enem, porque o pedido regencial basicamente se resume a essas revoltas, tá? Aqui, pessoal, uma questão sobre a Constituição. Vamos lá que vai dar tempo. São excluídos de votar nas assembleias paroquiais. Isso aqui é um trecho tirado da Constituição de 1824, tá? Isso aqui estava lá escrito. Então, são excluídos de votar os menores de 25 anos, nos quais não se compreendem os casados e oficiais militares que forem maiores de 21 anos, os bacharéis formados de clérigos de ordens sacras,
Quem também não poderia votar? Os religiosos e quaisquer que vivam em comunidade claustral. Os que não tiverem de renda líquida anual 100 mil reais por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Aqui é a questão do voto censitário, né? Tinha que ter uma renda líquida anual, nesse caso 100 mil reais. Então, a legislação espelha os conflitos políticos e sociais do contexto histórico de sua formulação. A Constituição de 1824 regulamentou o direito do voto dos cidadãos brasileiros. Então, quem poderia votar era considerado cidadãos brasileiros, mas tinha o objetivo de garantir. Então, vamos ver o que fala as questões aqui. O fim da inspiração liberal sobre a estrutura política brasileira, a ampliação do direito de voto para a maioria dos brasileiros nascidos livres, aqui já elimina, né, porque não era ampliar e sim diminuir o direito do voto, a concentração de poderes na região produtora de café, o sudeste brasileiro, ainda não, o café não era ainda tão importante, tá, pessoal? Mas essa questão pode confundir, tá? O controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes, a diminuição da interferência da Igreja Católica nas decisões político-administrativas. Pessoal, de certa forma, a letra E também poderia ser, tá? Porque aqui em cima fala, ó, os religiosos são excluídos de votar e quaisquer que vivam em comunidade claustral. Porém, a Igreja Católica ela tinha muitas decisões políticas e administrativas, tá? Então ela não poderia garantir nesse momento, até porque o catolicismo foi, como a gente viu antes, considerado a religião oficial do Brasil. Então é claro que de alguma forma ainda os líderes e a Igreja Católica ia ter decisões político-administrativas, tá? E eu acredito que esse trecho aqui, eu nem vi a resposta ainda, não lembro na verdade, mas eu acho que é a letra D, pessoal, porque fala aqui ó, da renda líquida, né, para indústria, comércio ou empregos. Então, garantir o controle do poder político nas mãos dos grandes proprietários e comerciantes. Seria isso. Mas essa questão, pessoal, ela é complicada, tá? Porque ela confunde muito aqui a letra D e a letra E. Eu até não... Claustral, se alguém tem um dicionário aí, procura rapidinho para não sair dos slides. O que significaria essa comunidade claustral? Alguma dúvida aí? O pessoal colocou a letra D no Isso. chat. Ela é confusa, mas, como eu falei, é importante a gente entender o que pede a questão, né? Até a questão aqui do café, né? Se fosse em outro momento histórico do Brasil, outro contexto, poderia ser até a letra C. Vamos lá então, pessoal. Pertence ao claustro, pertence ao conventual monástico, tem relação com o monastério, Deve será? ser os monastérios, pode ser. Ah, sim, é a comunidade de monastérios, possivelmente. Isso. Então aqui, ó, fala em comunidade, mas eles não eram a própria Igreja Católica, então eles não poderiam votar, mas a Igreja Católica ainda tinha assim muito poder e interferência. Então, obrigado quem pesquisou ali. Pessoal, então seguimos aqui, ó. Vamos para o segundo reinado, que é na verdade o segundo e último, né, reinado do Brasil, mas também é o momento mais longo do período do Brasil Império. Lá no ano de 1840, então, somada a todas essas revoltas que eu mostrei aqui para vocês, a situação estava ficando feia, né, pro governo brasileiro. Então eles precisavam de uma figura como foi o Dom Pedro I, uma figura que vai garantir o poder, vai garantir a unidade do poder nas suas mãos, né? E aí todo o período regencial nós tivemos uma regência trina que tinha 3 pessoas comandando o Brasil. Depois foi uma regência una, e daí uma pessoa só, mas ela não tinha aquela figura de imperador, e as pessoas que vieram de Portugal, e as pessoas, enfim, os líderes, as pessoas mais ricas, achavam que era preciso ter essa figura para garantir a estabilidade do Brasil e o controle, né, de todo o território brasileiro. E aí no ano de 1840, o Dom Pedro tinha 15 anos ainda, ele não era de maior, né? Mas foi feito o golpe da maioridade. Então a lei foi mudada para que Dom Pedro, aos 15 anos, pudesse assumir o Brasil, pudesse ser o imperador do Brasil. E aí imagino vocês, né, os alunos aí, a maioria deve ter próximo a essa idade, né, 15, 16, de uma hora para outra, e pegar e dar o poder do Brasil nas mãos de vocês, né? Eu acho que ia ser um pouco difícil.
E no começo Dom Pedro II sofreu também, né? Porque com 15 anos ser o líder aí de todo... Claro que desde os 5 anos ele foi treinado e foi educado para isso, mas mesmo assim, né? Com 15 anos acho que é um pouco difícil. E aí, para meio que ajudar Dom Pedro II, no ano de 1847, então 7 anos depois, Dom Pedro já tinha seus 22 anos aí, foi criado o Conselho de Ministros. E aí foi meio que implantado o parlamentarismo no Brasil. O que é o parlamentarismo? O povo, e é aquilo do voto indireto que eu falei antes, tá, pessoal? O povo elege, então, o parlamento, escolhe, né, o parlamento, que seriam os ministros nesse caso, e aí o parlamento escolhe o primeiro-ministro e o monarca continua o mesmo, tá? Isso tem na Inglaterra hoje, pessoal. A rainha da Inglaterra, ela é a chefe de estado, tá? Ela é a chefe do território, da riqueza, vamos falar assim, né? Da monarquia. E nós temos o primeiro-ministro inglês, que é o chefe do governo, que vai realmente tomar decisões políticas, administrativas, né? Ter aquela diplomacia com outros países. Isso é presente lá na Inglaterra. E nesse momento, na história do Brasil, foi mais ou menos parecido, tá? Então tinha um conselho dos ministros aí para ajudar o Dom Pedro II a tomar as decisões, tá? Então o Brasil teve nesse momento o parlamentarismo. E isso ajuda a responder, né? Por que a rainha da Inglaterra tá lá, ganha, é rica, é uma das pessoas mais ricas do mundo, mas não manda nada, né? Então, por causa do parlamentarismo, ela é a chefe de Estado, mas não é a chefe de governo. O Brasil é o presidencialismo, o chefe de Estado e chefe de governo é a mesma pessoa, é o presidente. Então não tem essa divisão. Por isso que o presidente ele vai ter as decisões de Estado, de território, enfim, de riquezas também, e vai ser também o chefe de governo que vai tomar as decisões do próprio governo, né, políticas, administrativas, tá? Então nesse momento, pessoal, nós tínhamos 2 partidos, tá? O Partido Liberal, que o próprio nome diz, né, liberar, ter ideias mais liberais para a época, e o Partido Conservador, que o próprio nome diz, né, conservar algumas ideias, algumas políticas para a época. E o que o imperador Dom Pedro foi bem inteligente nesse momento? Porque ele poderia escolher o presidente do Conselho dos Ministros, que era como se fosse o primeiro-ministro. Então ele revezava, deixava 3 ou 4 anos um partido, né, comandando esse Conselho dos Ministros, e aí depois colocava do outro governo, do outro partido, desculpa. Então tinham 2 partidos, eles iam se revezando, nenhum ficava triste e nenhum ficava brabo. Todos eles ficavam felizes, claro. Quem não estava na chefia do Conselho de Ministros tinha algumas decisões baratas, mas ele sabia que daqui 4 anos as decisões desse grupo iam ser atendidas. Então ele conseguiu garantir todo o segundo reinado por 58 anos, também por causa disso, tá? Dessa estratégia que ele tinha. Porque em qualquer momento o parlamento pode tirar, né, a monarquia e aí formar uma forma de governo novo. E para ele garantir que isso não acontecia, ele revezava, né, esses 2 partidos lá no parlamento. Isso é um assunto meio esquecido, tá, pessoal? A gente quase não fala isso lá no ensino fundamental e no ensino médio, tá? Essas estratégias que tinha que ter naquela época, né? E aí, pessoal, durante todo o segundo reinado, foi meio que uma estabilidade garantida por causa dessas estratégias, tá? Mas aí teve um acontecimento que bagunçou a vida de Dom Pedro e do Brasil e do Segundo Império, tá? E do Dom Pedro II, que foi a famosa Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, pessoal, ela foi uma guerra que envolveu 4 países, tá? De um lado o Paraguai e do outro a Tríplice Aliança, Brasil, Argentina e Uruguai. Essa guerra, né, ela tinha como principal objetivo controlar essa região aqui, ó, essa bacia do Prata, tá? Todas essas linhas azuis são rios navegáveis naquela época, então rios muito importantes para o comércio, para a navegação, né? E todos eles saíam aqui no oceano, né? Então daqui para fazer comércio para os outros para os outros continentes, isso era possível. E aí o Paraguai, né, queria o controle dessa região, porque olhem aqui, Paraguai não tem nenhuma saída para mar. E eles precisavam então de uma saída para o oceano para realizar o comércio naquela época. Não tinha aviões, né, naquela época, então você comercializar com outros países ou era por terra ou por mar. E aí o Paraguai queria essa região para si, para realizar comércio com outros países. E aí nós temos a figura do Solano Lopes, que era o líder, né, o líder lá do Paraguai.
Ele invadiu o Mato Grosso, aqui no Brasil, e invadiu alguns territórios argentinos. E nessas invasões, então, Brasil e Argentina declaram guerra ao Paraguai. O Uruguai, como estava ali no meio, né, do assunto, ele escolheu um dos lados e escolheu o lado do Brasil e da Argentina. Então, nesse momento, Brasil, Argentina e Uruguai se tornaram a Tríplice Aliança para lutar contra o Paraguai. Essa guerra, então, pessoal, ela iniciou em 1865, aqui, ó, ela durou 5 anos, tá? Aproximadamente, ela acabou em 1870. E ela só vai acabar com a morte do Solano Lopes. Por que ela só vai acabar com a morte dele? E aí entra um dos assuntos mais polêmicos e gera muita discussão. A história contada aqui é de uma forma, se tu vai para o Paraguai é contada de outra. Solano Lopes não aceitava a derrota do Paraguai. Quando ele viu que o Paraguai estava perdendo, estava sofrendo derrotas muito importantes, ele começou a recrutar mulheres e adolescentes, e tem casos até de crianças de 7, 8 anos que iam para os campos de combate. Por isso que mais de 70% da população do Paraguai morreu em 5 anos, nessa guerra do Paraguai. Então aqui no Brasil, na Argentina e no Uruguai, quando fala de Solano Lopes, ele é um cara assim que deve ser esquecido, né? Meio que um maluco, um maníaco, para botar crianças e mulheres em campos de combate para lutar contra adultos de um exército mais preparado, né? Mas se tu vai para o Paraguai, em alguns locais, Solano Lopes é retratado como um herói, por ele ter liderado essa guerra e essa guerra ter acabado apenas com a morte dele. Então é um assunto bem polêmico, tá, pessoal? Lá no Paraguai também eles acusam o exército brasileiro de digamos, exercer uma força desproporcional, de matar crianças inocentes e tudo mais. Os brasileiros falam que essas crianças estavam vestidas como soldados, então não tinha como saber se eram crianças ou não. Então é bem polêmico esse assunto. E esse assunto, pessoal, ele vai continuar essa polêmica até a construção da usina de Itaipu, que é lá na divisa do Brasil e Paraguai. E aí o Brasil fornece, se não me engano, um pouco de energia para o Paraguai de graça. É um assunto que talvez, se der tempo, o Juliano pode falar depois, dessa certa polêmica assim que permaneceu desde a Guerra do Paraguai, e dizem que ela acabou só na construção da usina de Itaipu. E, pessoal, essa guerra, como todas as guerras, né, vai ocasionar uma crise econômica para um lado perdedor. E não só para o lado perdedor, né, para o lado vencedor também. E o Brasil, então, durante esses 5 anos, teve que gastar muito dinheiro, muitos recursos com a guerra. E também, aproximadamente 40 mil pessoas, soldados brasileiros, né, acabaram morrendo nesse conflito. Então, foi um conflito que perdemos pessoas, né, humanos, e também perdemos dinheiro. A crise econômica se estabeleceu no Brasil. Paraguai perdeu alguns territórios, né, esses que estão aqui nessas linhas foram perdidos, eram territórios portugueses que foram perdidos, tá? Mas o Brasil, né, teve as perdas econômicas, perdas humanas, e teve que pegar então vários empréstimos, principalmente da Inglaterra, empréstimos que demoraram muito tempo para serem pagos, para organizar a sua economia. E aqui tem uma questão, pessoal, que até no final da aula eu vou falar para vocês um pouco mais de como as pessoas são retratadas, tá? Aqui nós temos as imagens de Dom Pedro II, tá? E essas imagens, ó, foram feitas no início dos anos 1850, pouco mais de uma década após o golpe da maioridade. Então ele tinha mais ou menos os seus 25 anos aqui, mais ou menos. Considerando o contexto histórico em que foram produzidas e os elementos simbólicos destacados, essas imagens representavam, então lembram do contexto histórico ali, dele ser, né, um jovem que teria sido colocado no poder pelo golpe da maioridade, e eles fizeram então algumas imagens para tentar representar uma pessoa, né? E aqui ele está representado como um jovem imaturo que agiria de forma irresponsável. Ele está representado como um imperador adulto que governaria segundo as leis, um líder guerreiro que comandaria as vitórias militares, um soberano religioso que atacaria a autoridade papal, um monarca absolutista que exercia seu autoritarismo. E aí, pessoal, lembro da importância de nós termos visto aqui, ó, o parlamentarismo, tá? Então, vamos lá. O jovem imaturo que agiria de forma irresponsável, eu acredito que não, né? Que aqui ele não está representado como isso. O imperador adulto que governaria segundo as leis, pode ser que sim.
um líder guerreiro que comandaria as vitórias militares? Não, né, pessoal, porque eu falei para vocês que teve praticamente só a Guerra do Paraguai, né, que foi uma guerra e acabou desgastando a figura de Dom Pedro, e essas imagens foram feitas bem antes da Guerra do Paraguai, tá? O Dom Pedro I, sim, o Dom Pedro I ele era tratado como um grande militar, um grande guerreiro, de certa forma, tanto é que em muitas imagens ele está com a sua espada em cima do seu cavalo. E o Dom Pedro II geralmente não, geralmente dentro da sua casa, segurando outros objetos, né? De uma forma mais adulta e não tão aventureira. Soberano religioso que atacaria a autoridade papal, também não. Monarca absolutista que exerceria seu autoritarismo. Poderia ser, né, pessoal? Mas qual que essa imagem retrata? Um imperador adulto que governaria segundo as leis. Tanto é que eu falei para vocês, né? Graças às leis e à estratégia, utilizando as leis, que ele garante todo o seu segundo império de mais de 58 anos, né? Adnan, Oi, tem duas perguntas aqui do Marcos. diga. Primeiro ele pede assim, se você vai falar de dívida externa. Nessa aula não, mas na última aula de história eu vou falar. Que é Beleza. contemporaneidade mais. E a outra pergunta é, como que o Brasil perdeu território se ele ganhou? Ah, tá. Acho que aqui na hora de explicar eu acabei me confundindo. Esses territórios foram perdidos por Portugal, tá, pessoal? Por Paraguai. Muito país, né? Daqui a pouco eu confundo. Paraguai tinha esses territórios aqui, tá? Esses territórios aqui em cima ele perdeu para o Brasil. E esses territórios aqui ele perdeu para a Argentina. Então foi o Paraguai que perdeu os territórios, tá? Talvez na hora da explicação ficou um pouco confuso. O Paraguai perdeu 70% da população e também perdeu um pouco de território. Um pouco não, né? Um certo aí território considerável, né? Perdeu um pouco para a Argentina e um pouco para o Brasil. Para o Uruguai não chegou a perder, porque o Uruguai fica mais aqui no sul, né? Então mais distante. Então o Uruguai entrou na guerra mais por estar ali no meio, né? Da bagunça, mas depois ele não vai ganhar territórios do Paraguai. E o Paraguai enfrenta, depois dessa guerra, ele vai enfrentar essa crise até os dias atuais, né? O Paraguai é ainda um país que ainda sofre, né, para se desenvolver muito ainda por causa da guerra do Paraguai. Não fazem nem 200 anos dessa guerra, 150 por aí. Então é muito tempo, né? Muito tempo, mas para a história é pouco tempo. Professor, Oi. só uma coisa antes de continuar. Esse território que o Brasil ganhou ali ficou enquistado. É que tá meio difícil entender o mapa. Sim, eu acredito que deve ser o Mato Grosso do Sul, por aí, né? Porque aqui ó, nessa região aqui, eu acho que é, né? Que é a tríplice divisa ali do Brasil, Paraguai e Argentina, que é lá em Foz do Iguaçu, nesse pontinho aqui, se eu não me engano. Aqui, mais ou menos pelo mapa do Brasil, deve ser Mato Grosso do Sul. Até posso pesquisar depois essas cidades aqui que estão, as cidades paraguaias aqui, para mais ou menos se localizar. Mas eram mais regiões do Cerrado, mais regiões meio que não tão povoadas, né? Eu estava falando com o microfone aberto, fechado. Ah, Então, pega uma parte do Mato Grosso do Sul, uma partezinha aí do Paraná, né? Uma partezinha mais a oeste aí de Santa Catarina também, sim. resquícios. Essa região aí. Beleza, vamos continuar aí, pessoal, que vai dar tempo de terminar, bem tranquilo. Pessoal, última parte, então, né, do Brasil Império é o ciclo do café, a importância do ciclo econômico do café. E esse ciclo ele vai se estender até a próxima aula que a gente vai estudar, né, que é o Brasil República, tá? É muito importante o ciclo econômico do café para a proclamação da República também. Então, resumindo, o café é uma planta que veio da Etiópia, originária da África, né? Chegou aqui no Brasil através da Guiana Francesa, que é lá ao norte da Amazônia. Os franceses trouxeram para a Guiana Francesa e depois, com toda a expansão territorial, comércio e tudo mais, essa planta chegou para cá. No começo era para consumo doméstico, então alguns brasileiros tinham essa plantinha lá nas suas hortas, nas suas lavouras, mas pouca coisa, não para serem vendidos. Porém, o aumento do consumo por todo o mundo representou uma importância desse produto na economia mundial. E lá no ano de 1840 já representava 40% da economia do Brasil, a venda do café. Por que o café deu certo no Brasil?
as terras eram boas, o clima ali da região do Paraná, de São Paulo, Minas Gerais, é bom para o plantio do café. E nós tínhamos aí a mão de obra escrava, né, que construiu todo o ciclo da cana-de-açúcar, depois do ciclo do ouro, e agora o ciclo do café também envolve então toda a mão de obra escrava. Nesse momento, então, escravidão ainda era muito, ocorria muito escravidão, tanto no Brasil, né, como em todo o mundo. Por mais que em alguns países já estaria terminando esse processo da escravidão, mas no Brasil ainda era muito presente. E aí começa aquelas disputas, né, do Rio de Janeiro e de São Paulo. Tanto é que a figura dos bandeirantes ela vai começar a ser estudada a partir do ciclo do café, porque nesse momento São Paulo ganha importância, o Rio de Janeiro fica um pouco de lado, né? E aí São Paulo começa a ganhar importância e eles pensam, olha, aqueles bandeirantes que estavam descobrindo, desbravando o Brasil, eles eram aqui de São Paulo. E aí começou a ser escrito, feito imagens, a história dos bandeirantes, na verdade, começa a ser escrita no ciclo do café para, digamos assim, aumentar ainda mais a importância de São Paulo em relação ao Rio de Janeiro. São Paulo fica próximo ao Porto de Santos, tá? E a capital do Brasil era o Rio de Janeiro nesse momento. E o Porto de Santos, então, se torna o principal núcleo exportador do Brasil. Ficava próximo a São Paulo, próximo à capital do Rio de Janeiro, né? Então, dali de Santos saía a maioria dos navios que levavam as mercadorias brasileiras para outros locais, tá? No Brasil tivemos algumas mudanças importantes, tá? O aumento do número de indústrias por causa do dinheiro trazido pela venda do café, né? O Brasil começou a se industrializar. Algumas ferrovias começaram a ser construídas para ajudar a escoar, né, esse café até nos portos. Os coronéis, que a gente vai estudar na próxima aula, começaram a ganhar poder. Muitos desses coronéis, para quem mais ou menos entende, é uma figura militar, né? Mas esses militares, eles eram da Guerra do Paraguai, voltaram, compraram alguns terrenos, algumas terras importantes e começaram a plantar o café. Então os coronéis também tinham importância territorial nesse momento da história do Brasil. Os imigrantes começaram a chegar aqui no Brasil também, tá? Muitos imigrantes, principalmente os imigrantes italianos. Aqui na região sul também começa a vir alguns. E aí começa também a ter outros produtos que o Brasil começa a produzir e vender. Principalmente o algodão, o tabaco e o látex lá na região norte do Brasil também. Porém, o café, né, era a grande riqueza do Brasil. A grande riqueza do Brasil nesse momento era o café. E aí tem a dependência econômica do café. E nós vamos ver isso na próxima aula também, que uma crise no valor, no ciclo do café, no ciclo econômico, vai resultar em bastante mudanças na história do Brasil, tá? Porque quando você é dependente de só um produto, se dá uma crise, você vai sofrer bem mais do que se você tem mais produtos e você não depende apenas de um. Por isso a Venezuela, por exemplo, enriqueceu muito, né, com o petróleo, porém quando sofre uma crise, toda a economia do país vai sofrer porque ela é muito dependente de apenas um produto econômico, tá? E aí, pessoal, um dos últimos acontecimentos importantes, né, do Brasil Império foi o fim da escravidão, que foi um processo, né, não foi uma lei só que acabou com a escravidão, porém cada uma dessas leis tinha, como se posso dizer, o regulamento embaixo do braço, cada uma tinha lá um asterisco. A primeira lei que trata sobre o fim da escravidão no Brasil é de 1850, tá? Que é a Lei Eusébio de Queiroz, e ela fala sobre o fim do tráfico negreiro para o Brasil. Então, escravos de outros locais, né, principalmente da África, não poderiam mais ser trazidos para o Brasil. Porém, aqui dentro do Brasil, o tráfico interno de uma província, de um local para o outro, ocorreu até 1880. Então, a lei foi criada, porém, aqui dentro ainda tinha uma forma de garantir esse tráfico interno. A próxima lei, né, a outra lei, foi a Lei do Ventre Livre, de 1871. Declarava que os filhos de mulheres escravizadas nasceriam então livres e não escravos. Porém, a criança ficaria com a mãe até os 8 anos e depois pertenceria ao dono da mãe, né? O dono do escravo, o dono do local ali. E ele poderia então vender como escravo ou segurar para trabalhar para ele. Então também uma lei que não retrata muito bem o que estava escrito, né, nessa lei.
A outra lei é a Lei do Sexagenário, de 1885, que libertava os escravos com mais de 60 anos. Mas daí era fácil, né? Porque a maioria dos escravos não passava dos 45 anos. A expectativa de vida era muito baixa para os escravos, né? Por todo o trabalho exaustivo e as condições de vida que eles tinham. Então também uma lei ali que foi mais escrita só para dizer que foi escrita. Mas a lei mais importante, né, foi a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, assinada pela Princesa Isabel, a filha do Dom Pedro II, e ela então acaba com a escravidão. Porém, ela não provoca o colapso da produção agrícola, porque muitos escravos trabalharam nesses locais, né, recebendo pouco dinheiro depois, muito pouco dinheiro, inclusive, e tinha um número muito grande de imigrantes chegando no Brasil. Então, esses imigrantes chegaram e começaram a trabalhar então nas lavouras de café, principalmente, né, em outros locais do Brasil. Então, a escravidão acabou, porém a produção agrícola não sofreu praticamente nada com isso. E os escravos, claro, né, não receberam nenhum tipo de indenização e nenhum tipo de auxílio. Então, foi mais ou menos assim, no dia 13 de maio, recebemos uma notícia, eu sou o dono de uma fazenda dos escravos. Recebi a notícia que a escravidão acabou. No dia 14, eu chamo esses escravos e falo, ó, agora vocês saem da minha fazenda, vocês vão procurar um lugar para morar, ninguém mais mora aqui dentro, querem trabalhar aqui, vão trabalhar, eu vou pagar o que eu acho que vocês merecem. Então, esses escravos foram então para muitos locais periféricos, né, e trabalharam então por muito pouco, e praticamente a vida desses ex-escravos não mudou de imediato, né, ao longo do tempo. Isso permanece até hoje, né, muitas desigualdades ainda permanecem desde a época da escravidão. O Brasil foi o último país da América, tá, pessoal, a acabar com a escravidão. Então é um processo aí que 1888, façam as contas aí, dá 132 anos, eu acho. 122 a 132 anos. Então é um processo aí que é novo para a história do Brasil. Nós tivemos 388 anos de escravidão no Brasil e há 120, 130 anos atrás que foi abolido, tá? Eu não sou muito bom de matemática, tá, pessoal? Depois vocês fazem as contas, tá? Deixa eu só, antes de ver essa última questão, pessoal, deixa eu só trabalhar essa parte aqui, tá? Que é eu trabalho a questão e a gente já encerra, tá? O fim do Brasil Império, pessoal. O Brasil Império ele acaba por alguns motivos mais importantes, tá? O poder dos cafeicultores, então dos coronéis, foi aumentando, então essas pessoas não estavam mais tão dependentes do Império, eles já conseguiam andar com as próprias pernas e enriquecer, né, de certa forma, sozinhos, sem a ajuda do Império. O fim da escravidão foi um processo que deixou muitas pessoas descontentes, né? Os coronéis ficaram irritados porque agora teriam que pagar salário para as pessoas, né? Então isso também desgastou o Império, lembrando que os coronéis também já tinham uma certa influência política e não só econômica no Brasil, tá? E o imperador, após 58 anos no poder, ele estava um pouco cansado, né? E a gente consegue ver isso como ele era retratado, isso que eu falei antes para vocês, né? Na primeira imagem nós temos o Dom João VI, que foi o rei que veio de Portugal com a família real. Então ele aí com riquezas, né, mostrando aí ter bastante poder, né, nessa época, ao mesmo que o Dom João VI ele era retratado como uma pessoa meio boba, meio bobão, assim, não sabia muito o que falava, comia com as mãos, era meio porcalhão, não tinha muito respeito, era bem um ignorante, digamos assim, tá? Mas ele era retratado como alguém poderoso, alguém rico. O Dom Pedro I nessa figura, retratado então como um jovem militar, como eu falei para vocês antes, né, líder de expedições militares, uma pessoa mais bonita e tudo mais, um corpo mais atlético, né, enfim, tudo isso é característica das pinturas. E o Dom Pedro II aqui, pessoal, ou você vai ver ele retratado já velho, ou geralmente sentado no seu trono com uma barba longa, cabelos brancos e uma expressão mais cansada, tá? Então, por isso que dizem que o imperador estava também cansado do Brasil Império. E aí, no dia 15 de novembro, que a gente vai ver na próxima aula, tá? Foi proclamada a República. Então, o Brasil deixa de ser império no dia 15 de novembro de 1889. A família real, ela é banida do Brasil, tá? Tanto é que 2 dias depois eles foram embora, foram meio que expulsos, né? Voltaram para Portugal e aí viveram lá no exílio, meio que abandonados também, né? E eu já vou falar o que aconteceu com eles depois. E aí o Marechal Deodoro assume então o governo
E ele que era então chefe do exército brasileiro naquele momento. Então aqui já entra o poder militar, né, numa decisão política. Só para antes de a gente finalizar, pessoal, o que aconteceu com a família real, tá? A Teresa Cristina, que era mulher do Dom Pedro II, ela morreu 3 semanas depois de chegar em Portugal. Dizem que ela entrou num processo de depressão, angústia por ter saído do Brasil. Lembrando que a família real estava aqui, né, por muito tempo, então eles gostavam do Brasil e tudo mais. O Luís e o Antônio, que eram filhos da princesa Isabel, eles morreram durante a Primeira Guerra Mundial, tá? Não lembro qual deles que morreu em combate, que ele caiu de um avião, caiu, ele estava dentro. E o outro, não lembro, né, qual dos dois ali, que morreu por doenças nas trincheiras, tá? Então os dois acabaram morrendo na Primeira Guerra Mundial e eles estavam defendendo a Inglaterra nesse momento. O Dom Pedro II, ele morre 2 anos depois de sair, lá em 1891. Também dizem que ele estava muito cansado e as últimas palavras dele teria sido de garantam a glória e o sucesso ao Brasil, que é a matéria que eu amo, uma coisa mais ou menos assim. Então ele gostava muito do Brasil e morreu lá em Portugal 2 anos depois. Quem, digamos assim, viveu mais tempo, né, foi a própria princesa Isabel, que morreu no ano de 1921, então há menos de 100 anos atrás, aqui no Brasil. Ela veio para o Brasil porque a família real, depois de um tempo, pôde retornar ao Brasil, né, não foi mais banida, e ela estava aqui para esperar até 1922 para o centenário da independência. Porém, ela não resistiu, acabou morrendo um ano antes do centenário da independência. Isso é só curiosidades, tá, pessoal? E aí vamos para a última questão, tá? Nós temos então aqui as 4 leis que eu falei para vocês, tá? Que são as leis, essa questão também é do Enem, tá? As 4 leis que tratam sobre a escravidão, sobre o fim da escravidão no Brasil. E nós temos aqui a linha do tempo, né? Então vocês podem acompanhar as datas e as leis. Então, considerando a linha do tempo acima e o processo de abolição da escravatura no Brasil, assinale a opção correta. O processo abolicionista foi rápido porque recebeu a adesão de todas as correntes políticas do país. O primeiro passo para a abolição da escravatura foi a proibição do uso dos serviços das crianças nascidas em cativeiro. Antes que a compra de escravos no exterior fosse proibida, decidiu-se pela libertação dos cativos mais velhos. Assinada pela princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o processo abolicionista, tornando ilegal a escravidão no Brasil. Ao abolir o tráfico negreiro, a Lei Eusébio de Queiroz bloqueou a formulação de novas leis anti-escravidão no Brasil. Pessoal, não tem segredo, tá? Essa lei não envolve, claro, envolve os contextos e as leis, né? Mas é uma questão de observação da linha do tempo. Então a gente vai ver que dessas 5 afirmativas, só tem uma que vai falar o que realmente está mostrado na linha do tempo, que é a letra D, né? Então as outras, vocês podem ver depois, que elas são fora do contexto, né? Elas falam alguma coisa que não é verdade relacionada aqui à linha do tempo, tá? Então a linha do tempo, acho que eu não tinha trabalhado com vocês nenhuma questão, né? E ela aparece muitas vezes na prova do Enem. Então eu escolhi essa também para mostrar que é importante nós vermos conceitos aí meio que básicos, né, da história, como é a linha do tempo. Pessoal, então, para finalizar, né, só na próxima aula eu vou então trabalhar a Revolução Francesa, a Idade Contemporânea, assuntos aí do século XX, se der tempo, as guerras mundiais e a Guerra Fria, mas como eu já adiantei antes para o Juliano, provavelmente eu vou precisar, além da próxima aula, que seria a última de mais uma aula, para trabalhar os assuntos mais atuais, mais bem contemporâneos, tá? Principalmente ali depois da Segunda Guerra Mundial, que também é importante vocês terem bastante conhecimento lá para o dia da prova do Enem, tá? Eu não sei se tem alguma dúvida, Juliano.